Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nessa série aqui a gente fala agora de Popover, ok? O Popover, ele é uma espécie do tooltip um pouco mais trabalhado no design ali e tal. E a gente vai ver essas características dele, as opções extras, etc. Vamos lá então. Para começar então, o que é o Popover, né? Eles são pequenas caixas para distribuir informações extra. O que eu quero dizer com informações extras? Por exemplo, você tem ali um formulário e você quer passar alguma notificação para ele. Então, o Popover, diferente do tooltip Popover, ele é acionado, né, por padrão através de cliques em botões, ok? Também existem opções de acionar via JavaScript, assim como o tooltip também tem. Porém, o Popover ele foi trabalhado assim para você exibir caixas de diálogo pequenininhas na tela para auxiliar o usuário em alguma informação extra, ok? E a estrutura inicial dele é isso daqui, ó. A gente tem um botão que a gente passa um gatilho data toggle com o valor do popover, e aí a gente vem com o título desse popover e o corpo dele ali, ó, data content, a gente passa o texto do botão, etc, tá? E para invocar isso via JavaScript, a gente utiliza ali o jQuery, né? Então a gente passa o seletor do data toggle popover e invoca o método popover, ok? Vamos ver na prática que como é que a gente inicia essa tarefa. Bacana, para começar então a gente vai criar aquele botão lá, tá? E aí a gente vai passar um atributo aqui, ó, data toggle, que é um gatilho para fazer uma invocação via JavaScript, né? E o valor vai ser popover, né? E a gente tem aqui o data content, né? Que é o valor desse popover, né? O texto que vai dentro. Então eu vou colocar aqui, olá, seja bem-vindo, né? Bom, fechei o botão aqui e aí eu tenho que colocar também o title, que é o título que vai em cima do popover. Vou colocar a mensagem aqui, tá? Vou botar um valor aqui nesse botão. Só isso, Kevin? Não, a gente precisa fazer a invocação, né, do método popover pelo JavaScript. Então, lembrando de você ter o jQuery incluído, você ter o Bootstrap incluído. Essa estrutura aqui inicial, se você está pela primeira vez no vídeo, se está pela primeira vez no vídeo e tal, na descrição do link existe aí um link do GitHub, onde desde o começo das aulas e tal, a gente acompanha, a gente tem disponibilizar essa estrutura para você baixar e iniciar as aulas comigo, tá bom? Então vamos lá, abaixo de tudo aqui, então vou iniciar um script, e aí eu vou chamar um seletor de jQuery, pegando todos os elementos que tiverem um atributo data toggle com o valor popover, né? Popover. E aí eu passo o valor popover aqui, invocando a função popover, ok? Só isso, vamos testar então? Eu vou atualizar aqui, olha lá, tem um botão, uma vez que eu clicar, o popover vai ser invocado imediatamente, tá? E aí olha só, ele também tem aqui opções extras, né? Que as opções que a gente faz a invocação via JavaScript. Então você pode ativar ou desativar a animação, o delay, tá? Ele pode ter um delay na hora de abrir e tal, eu coloco 0. O HTML, se você quer permitir que execute HTML dentro daquele data content, você coloca o valor true ou false, né? E o placement que é a posição onde fica o seu popover, né? E o trigger, ele é como se fosse o que tipo de invocação que você vai chamar o popover. O padrão é clique, você pode passar por hover ou focus, né? Então, uma vez que você clicar no botão, ou passar o hover, ou focar no botão, ele vai acionar esse trigger aqui, ok? Então você pode configurar uma dessas três opções aí, em string somente, tá? Vamos ver isso aqui mais a fundo como é que ficaria? Bom, para a gente ver esses métodos aí que eu passei para você, a gente tem duas opções. Passar via atributo ou passar diretamente no valor do popover, tá? Vamos ver aqui primeiramente. Então, placement. A gente quer que o popover seja jogado para o topo do elemento, né? Então, quando a gente atualizar aqui, ó, o popover foi jogado para o topo do elemento. Eu quero que seja jogado para baixo, né? E aí você tem left, right, bottom, top, etc. Todas as opções aí de posicionamento, né? E aí você quer permitir um HTML, né? Então, por exemplo, HTML true, né? E aí se eu vir aqui no message e eu passar aqui um H2, colocar um valor aqui qualquer, ele vai executar esse H2 como um elemento HTML, olha lá. Então a mensagem fica um pouco mais dinâmica, um pouco mais despojada, então você consegue customizar legal, né? E essa aqui é alguma das opções, né? Tem um delay também. Se você quiser colocar um delay, o valor é em milissegundos. Então, por exemplo, você quer que leve 1 segundo, então você vai colocar o valor 1000, que 1000 milissegundos equivale a um segundo. Então, se eu atualizar e clicar aqui, ele demora 1 segundo para abrir aí, tá? Eu não gosto, eu prefiro deixar no valor 0, ok?
Animação, animation. Então você não quer que esteja animação, quer que abra diretamente. Você coloca pelo falso, não tem problema. Olha lá, ele vai abrir o botão imediatamente, né? E aí, olha só, ele tem opções extras, tá? Vários componentes do Bootstrap tem essas opções aqui de Show Hide, tá? Eu não mostro todos porque é um pouco mais irrealista de realidade, tá? Então, estou mostrando somente o que eu uso, o que eu já usei e tal. Então, olha só, por que eu vou usar isso aqui, né? Por exemplo, a gente tem ali, a gente pode passar um ID no botão, né? Que a gente invoca o popover, né? Então, por exemplo, o custom popover, um ID que dá um popover e a gente passa um valor show hide toggle. O toggle é o seguinte: se você tiver aberto, ele vai fechar; se estiver fechado, ele vai abrir, ele inverte valores, tá? E o destroy realmente ele apaga o popover, né? Se o popover estiver acionado, enfim, você quer destruir o popover, então ele realmente apaga tudo do popover na sua tela, tá? E logo abaixo ali, ele tem opções do show com N, né, que é o showing, o hide e o hiding, né? Então o que acontece? O show é quando o popover for imediatamente aberto. Então você pode invocar uma função, chamar um callback ali, né? Sei lá, você quer gravar no banco de dados quando o cara lê uma mensagem que você tem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem real aqui. Existe uma mensagem de popover, né, que vai aparecer para o cara e tal. E aí você não quer que essa mensagem apareça o tempo todo. Você vai salvar no banco de dados uma vez que ele já viu a mensagem. Então você tem esses callbacks aqui, né? O show é imediatamente. O show N, né, que é quando já estiver aberto. Então já está aberto, não é imediatamente, mas está aberto para o popover, né? Você pode invocar um callback, fazer alguma ação. O hide é quando imediatamente foi fechado e o hiding é quando já está fechado, né? Então essas duas diferenças aqui. Esses callbacks é como eu falei, se você quer gravar alguma coisa, quer fazer uma interação com o banco de dados, uma vez que o usuário já leu a mensagem, não leu a mensagem, você tem invocar essas opções aqui via JavaScript. Legal? A gente quer invocar aqui, né? Então vamos lá, eu quero que invoca sem... vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar um botão, vou criar um outro botão aqui, chamado invocar, chamado chamar, melhor. Eu vou colocar um ID nesse botão, chamado custom popover, né? Então esse botão, quando eu clicar aqui, ele vai executar o popover desse outro botão aqui, né? Então vamos botar outro ID aqui, ó. Vou chamar de outro popover, né? Então olha só, via JavaScript, então chamamos o ID custom popover. E aí, quando a gente clicar, a gente vai registrar um evento. Quando ele clique, a gente vai executar uma função de callback. Então, após o clique, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai chamar o outro popover, né? Então, outro popover, e a gente vai chamar o popover show. Ok? Atualizei aqui, chamar popover e nada acontece. E aí a gente volta o nosso código aqui para dar uma olhadinha, tá? Aí tá aqui, ó, faltou o aqui, ó, popover, né? Então, só isso aqui, tá? Vamos atualizar, chamar o popover e a gente acaba executando o popover de um outro elemento, apenas linkando esse esquema de ID, pode ser classe também e tal. E aí você consegue gerenciar tudo isso aqui, tá ok? E espero que você tenha gostado dessa aula. Cara, fica muito obrigado aqui por você assistir, se inscrever no canal, tá? Tem alguns links aqui, tá? O curso completaço, certificação Bootstrap, se você quer aprender a fundo como é que funciona o Bootstrap, toda a sua estrutura interna, acesse o link aí, certificaçãobootstrap.com.br. E toda semana eu mando uma dica legal, uma dica exclusiva, uma dica de plugin, uma dica de uso, de performance sobre Bootstrap. Somente assuntos sobre Bootstrap ou desenvolvimento web em geral. E aí você se cadastra ali no informativo. Toda semana eu vou estar te mandando material muito bacana, tá? E além disso, o mais importante, a gente tem um grupo no Facebook, um grupo de ajuda e suporte, onde usuários que gostam de Bootstrap querem interagir e tal. A gente tem esse grupo aqui do Bootstrap Brasil. Já estamos aí em mais de 3.000 membros na data desse vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, então, deixa aquele like legal. Qualquer dúvida é só postar nos comentários, aí eu respondo todos os comentários, você pode ver isso por todos os vídeos. Ok? Valeu e até a próxima.